Presidente Donald Trump assinou ordens no sábado para impor tarifas abrangentes sobre importações do Canadá, México e China, intensificando uma guerra comercial que ameaça remodelar as cadeias de suprimentos globais e abalar os mercados financeiros. A medida inclui uma tarifa de 25% sobre a maioria dos bens provenientes do Canadá e do México, bem como uma tarifa de 10% sobre produtos chineses, enquanto Trump argumenta há muito tempo que essas tarifas são necessárias para corrigir desequilíbrios comerciais e controlar o fluxo de imigrantes indocumentados e drogas ilegais. A reação imediata de alguns dos maiores parceiros comerciais do último, juntamente com alertas de economistas, destaca os riscos para consumidores, empresas e para a economia americana em geral. Antes de abordar o aviso de Trump ao Canadá, em resposta às represálias canadenses, vamos primeiro examinar as medidas tomadas pelo governo canadense e pelas províncias contra as tarifas dos Waters. As ordens tarifárias da Casa Branca entram em vigor às 00:01 de terça-feira, dando pouco tempo para negociações de última hora. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou rapidamente tarifas recíprocas de 25% sobre aproximadamente 155 bilhões de dólares canadenses, 106 bilhões de dólares americanos em bens dos Imérgua. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, também prometeu contramedidas correspondentes, mas não divulgou imediatamente uma lista detalhada. O Ministério do Comércio da China prometeu abrir processos legais na Organização Mundial do Comércio e sinalizou que responderia na mesma moeda, embora até domingo não tivesse especificado novas tarifas. Trudeau, invocando a longa história de cooperação em segurança e defesa militar entre Canadá e EUA, condenou a medida e pediu aos canadenses que apoiassem produtos locais e reconsiderassem viagens para destinos americanos. Enquanto isso, autoridades mexicanas rejeitaram a afirmação do governo Trump de que o México não fez o suficiente para impedir o tráfico ilícito de drogas, ressaltando a importância da cooperação bilateral no combate à crise do fentanil. Ambos os países alertaram que, se as tarifas persistirem por vários meses, suas economias poderão enfrentar grandes perturbações. Riscos que também se refletem nos Yongle-Kwei-Uasi. Além das ações do governo federal, as províncias canadenses também estão implementando medidas adicionais. Ontário, a província mais populosa do Canadá e um centro econômico, tem sido particularmente vocal em sua resposta. O primeiro-ministro Doug Ford instruiu a Liquor Control Board of Ontario a remover imediatamente das prateleiras todas as bebidas alcoólicas de fabricação americana. Esta ação é tanto simbólica quanto economicamente impactante, já que Ontário importa quase $1 bilhão em vinho, cerveja, destilados e outras bebidas alcoólicas dos EUA anualmente. Ford também sugeriu possíveis novas medidas contra empresas americanas operando na província, o que pode afetar acordos comerciais nos setores automotivo e tecnológico. O governo provincial está trabalhando em estreita colaboração com varejistas e fabricantes canadenses para redirecionar as cadeias de suprimentos para fornecedores nacionais e europeus. Além disso, Ford convocou uma eleição provincial antecipada para 27 de fevereiro, argumentando que Ontário precisa de um mandato mais forte para responder de maneira eficaz à agressão econômica dos Ilhéus. A Colômbia Britânica, conhecida por suas políticas progressistas, adotou uma abordagem mais politicamente carregada. O primeiro-ministro David Eby anunciou que o British Columbia Liquor Distribution Branch interromperá imediatamente a compra de bebidas alcoólicas de estados americanos governados por republicanos, visando especialmente aqueles que apoiaram as tarifas de Trump. Além disso, a província está explorando o aumento da tributação sobre serviços tecnológicos e de entretenimento dos Imbuos-Baisiguá, incluindo plataformas de streaming, para incentivar alternativas locais. A Colômbia Britânica também enfatizou a expansão das exportações agrícolas e de frutos do mar para mercados asiáticos como contrapeso a qualquer impacto econômico resultante da redução do comércio com os IPEUs. E Nova Escócia adotou
uma abordagem multifacetada para a retaliação, concentrando-se em infraestrutura e acessibilidade comercial. O primeiro-ministro Tim Houston afirmou que a província dobrará os pedágios rodoviários para veículos comerciais americanos, medida destinada a desencorajar caminhoneiros dos EL de usarem a Nova Escócia como rota comercial. Além disso, a Nova Scotia Liquor Corporation cessará as vendas de todas as bebidas alcoólicas americanas até 4 de fevereiro, reforçando ainda mais o movimento nacional para limitar as importações do Similac. Essas medidas devem gerar receita adicional para a província, ao mesmo tempo em que aumentam os custos para empresas americanas que transportam mercadorias pela região. A Estratégia de Defesa Econômica de Quebec adotou uma abordagem mais sistêmica, revisando todos os contratos de aquisição envolvendo fornecedores americanos com a intenção de penalizar aqueles que mantêm laços com políticas do governo dos Imeonsaimiugo. O primeiro-ministro François Legault indicou que Quebec poderá priorizar fornecedores europeus e asiáticos em setores-chave, incluindo farmacêuticos e construção civil. O governo provincial também lançou um pacote de apoio econômico para indústrias locais que possam ser afetadas pelas tarifas dos Cupueneuas, oferecendo subsídios a empresas dispostas a reduzir sua dependência de matérias-primas americanas. No norte do Canadá, o governo dos territórios do Noroeste anunciou planos para revisar políticas de aquisição para eliminar compras de empresas dos Imeura sempre que possível. Essa medida está alinhada com os esforços federais mais amplos para promover a autossuficiência canadense, especialmente em regiões dependentes de recursos. O primeiro-ministro R.J. Simpson enfatizou que a resiliência econômica é crucial para áreas remotas que frequentemente dependem de produtos americanos para fornecimento essencial. O território também está explorando o fortalecimento dos laços comerciais com empresas indígenas e nações árticas, diversificando ainda mais sua rede econômica. A conexão federal e provincial, essas medidas provinciais, complementam o plano mais amplo do governo federal para impor tarifas de 25% sobre 155 bilhões de dólares em bens dos Ilealerão, com vigência prevista para 4 de fevereiro de 2025. A fase inicial, cobrindo 30 bilhões em importações, tem como alvo produtos de consumo, como bebidas, cosméticos e artigos de papel. Embora as províncias tenham tomado medidas independentes adaptadas às suas necessidades econômicas, elas permanecem alinhadas com a estratégia abrangente de Ottawa para pressionar Washington a reconsiderar suas políticas comerciais. Essa guerra comercial em desenvolvimento está reestruturando as políticas econômicas domésticas e internacionais do Canadá, com consequências de longo prazo para indústrias e consumidores de ambos os lados da fronteira. Com as províncias implementando estratégias variadas, desde proibições diretas de produtos até custos relacionados à infraestrutura, o impacto geral nas relações comerciais entre o Iéromoá e Canadá permanece incerto, mas tende a ser significativo. Em 2 postagens controversas nas redes sociais, publicadas algumas horas após a retaliação do Canadá, o presidente Donald Trump criticou agressivamente as práticas comerciais canadenses e reviveu a antiga e amplamente rejeitada ideia de incorporar o Canadá como o 51º estado dos Ilealerão. Esses comentários surgem em meio a disputas comerciais crescentes entre Washington e Ottawa, agravadas ainda mais por uma nova rodada de tarifas sobre importações norte-americanas. As propostas provocaram forte condenação de líderes canadenses que viram a declaração como uma ameaça provocativa em vez de uma política legítima, ressaltando uma crise crescente nas relações bilaterais. Ele afirmou que, sem esse subsídio massivo, o Canadá deixaria de existir como um país viável. Duro, mas verdadeiro, declarou, acrescentando que o Canadá deveria se tornar o nosso querido 51º estado, com impostos muito mais baixos e uma proteção militar muito melhor para os canadenses, além de não haver tarifas comerciais.
Na primeira postagem, o presidente Trump afirmou que os Estados Unidos pagam centenas de bilhões de dólares para subsidiar o Canadá, sugerindo que Washington recebe pouco em troca. Ele prosseguiu alegando que os Ipraunewarad possuem energia ilimitada. Podem fabricar seus próprios carros e não precisam da madeira canadense, um setor que tem sido fonte de disputas comerciais. Concluindo que o Canadá deixaria de existir sem os subsídios americanos, Trump retratou a incorporação como benéfica para os canadenses, prometendo impostos mais baixos, defesa militar robusta e o fim das tarifas comerciais. A retórica provocou uma forte reação nos círculos políticos canadenses. O primeiro-ministro Justin Trudeau rejeitou rapidamente a ideia, chamando-a de infundada, inflamatória e desrespeitosa a longa aliança entre as duas nações. O público canadense também reagiu de maneira crítica, com muitos comentaristas interpretando as declarações de Trump como uma tática de negociação agressiva para obter concessões comerciais. As ordens incluem uma cláusula que permite aos Estados Unidos aumentar suas tarifas caso os países afetados respondam com medidas retaliatórias. A inclusão dessa cláusula indica a intenção do governo de desencorajar essas ações e evitar uma escalada das tensões comerciais. No entanto, as tarifas retaliatórias anunciadas pelo Canadá e pelo México sugerem que esses países estão dispostos a defender seus interesses econômicos, potencialmente levando a um agravamento do conflito comercial. Economistas alertam que a intensificação das tensões comerciais pode levar a preços mais altos para os consumidores,